Bom dia, gente. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui Bom dia. com vocês, mesmo que não seja do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Não sendo presencial. Eu espero que esteja todo mundo bem, que dentro do possível desse ano, para dizer o mínimo estranho, esteja todo mundo bem, para a gente começar nossas reuniões de bioéticas. Só para eu poder me guiar aqui, quantos são na turma, vocês têm ideia? Vai ser 40, prof. 40? Vou dar até completar os 5 minutinhos. É bom para a gente conversar um pouquinho. Não sei se ficou claro para vocês o que a gente pretende fazer. As duas primeiras, como são temas polêmicos, e por isso são bons temas, a gente pretende fazer um exercício que é um exercício, quem gosta de filosofia, chama-se filosofia escolástica, né? Quem defender e ser contra, eu sempre peço, se possível, mas é difícil às vezes a gente conseguir isso, quem é a favor de um tema que fique no grupo que vai ser contra, e quem é contra fique no grupo que vai ser a favor, porque faz a gente pensar bastante sobre a posição do outro e é uma forma da gente conseguir se desenvolver um pouco, né? Então não sei se isso ficou claro para vocês, que a gente vai fazer um debate rápido, 15 minutos, argumentos de lados a lados. Ninguém tem pretensão e nem poderia ter, né, gente, numa aula de bioética, de ter as respostas para qualquer uma das perguntas. O importante da bioética não é ter todas as respostas, e sim colocar as perguntas. Porque às vezes colocando as perguntas a gente consegue refletir melhor sobre a situação que nós estamos, e eu acho que chegou o momento, como sociedade, como profissão, da gente colocar as perguntas, né? A gente tem dado muita ênfase a se eu posso fazer, eu faço, e eu um pouco me pergunto quais as consequências dos meus atos e aonde isso vai nos levar. Então, eu acho que está na hora da gente fazer as perguntas, e essa é a nossa pretensão aqui um pouquinho hoje. É bem pretensioso mesmo que a gente possa fazer todas as perguntas, mas nós vamos tentar fazer o máximo possível. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas. Infelizmente, a gente não tem tempo suficiente, né? Seria uma possibilidade de a gente ficar um ano inteiro falando sobre bioética e, às vezes, até muito mais do que isso, devido à enormidade dos temas, né? Envolve temas até de alocação de recursos escassos, construção de um sistema público de saúde e várias outras coisas que a gente poderia passar o ano falando. Mas eu sempre gosto de deixar que vocês escolham os temas, porque aí, para mim, é um reflexo daquilo que mais toca vocês e que mais sensibiliza a turma. Então, acho melhor a gente falar sobre isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aborto. Eu vou fazer uma introdução leve e depois eu vou pedir para o representante de cada grupo, 10, 15 minutinhos no máximo, fazer as suas considerações, e depois a gente encerra, faça um apanhado geral e a gente encerra. Se está tudo bem, então, com todo mundo, eu vou começar com vocês. Eu vou partilhar a tela aqui para a gente começar um pouquinho. Isso. Está tudo claro para vocês, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma coisa que queira colocar? Por favor, fiquem à vontade, tá? A gente aqui é bem tranquilo com relação às aulas. Fiquem bem calmos. Uma preocupação que todo mundo sempre faz, sempre pergunta: eu não sei como é que vai ser esse ano, mas sempre é aquele: tem prova, não tem prova, não sei o que falaram para vocês. Da minha parte, sinceramente, eu acho muito contraproducente ter prova de bioética, né? Assim, não era para ser uma disciplina, era para ser alguma coisa que a gente pudesse conversar por prazer. Então, fiquem tranquilos, se for obrigado a fazer prova, eu aviso vocês, digo o que eu vou perguntar, não tem ninguém aqui para
para perturbar. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Então, vamos em frente. Se precisarem interromper, por favor, interrompam. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o aborto. O aborto, como qualquer outro termo de discussão, gente, antes da gente poder discutir alguma coisa, nós temos que definir do que se trata. Você pode, obviamente, etimologicamente, ou seja, do ponto de vista da origem da palavra, definir o que é o aborto. É uma expressão latina, significa não nascimento. Se você for ao pé da letra, significa não nascer. Mas é claro que tem toda uma conotação, como qualquer coisa que a gente faça, tem uma conotação histórica, tem uma conotação social, tem uma conotação da maneira como a gente encara e lida com a vida socialmente, da nossa sociedade, que é diferente de uma sociedade oriental, que é diferente de uma sociedade mesmo ocidental, mas num país com mais recursos socioeconômicos ou em países mais pobres. Então, a gente tem que levar em consideração o momento em que nós vivemos. De uma maneira geral, o aborto ele é definido como uma interrupção da gravidez, né, um não nascimento, fora do tempo natural. Né? Antes do tempo natural, você interrompe essa gestação, então isso é um aborto. Traduzindo, então, a gente tem uma não conclusão do tempo gestativo da mulher e do feto. E aí a gente promove a morte do feto, né? E isso é o aborto, que a gente tem como definição, vamos dizer assim, do nosso dia a dia. Bom, existem definições também de aborto relacionadas à questão criminal. No nosso país, o aborto é crime. Então, a gente precisa ainda ter, vamos dizer assim, recorrer a algumas definições criminais. Então, um grande criminalista brasileiro, o professor Damásio de Jesus, ele diz que o aborto é a interrupção da gravidez com a consequente morte do feto, a destruição do produto da concepção. Então, assim, você vê que mesmo no nosso país, a gente pode definir de algumas maneiras mais emotivas ou mais etimológicas, por exemplo, só a interrupção da gestação. Interrupção da gestação absolutamente não quer dizer muita coisa, mas se você diz interrupção antes do tempo, é uma outra coisa. Ah, mas a gente interrompe antes do tempo, às vezes quando a mãe está doente, é verdade. Interrupção antes do tempo com destruição do feto, já é uma outra questão. A gente tem várias definições e não dá para a gente escapar cada vez mais na nossa sociedade, a gente tem tido uma dicotomia de pensamentos radicais, não dá para a gente escapar do momento em que nós vivemos, da sociedade em que estamos inseridos. Então, essas definições elas variam de acordo com a época e de acordo com os povos. Né? Pode ser aceito ou pode ser proibido. Ao longo da história da humanidade, o aborto ele teve várias conotações. Por exemplo, quem for pesquisar um pouquinho rapidamente, quem gosta de história, vai ver que há uma influência muito grande do momento social em que determinados povos vivem. Por exemplo, em Esparta, todo mundo já viu o filme, ou pelo menos ouviu falar de Esparta, né? Nem que seja, não seja no filme, mas por estudar, uma cidade guerreira, por princípio, então ela precisa de gente, né? Precisa de gente para o exército. Então, o aborto era proibido. Era proibido que você abortasse, porque você precisava que nascessem pessoas para o exército ou nascessem mulheres para produzir mais pessoas para o exército. Então, o aborto era legalmente proibido. Em compensação, se a criança nascesse mal formada, do sexo masculino, principalmente, matar essa criança depois atirando do penhasco, todo mundo já ouviu falar sobre isso, não era nenhum problema para essa sociedade. Então, assim, a questão que envolvia vai muito além de preservar ou não preservar a vida. Né? A questão que está envolvida nisso vai muito uma questão sociológica. Né? Nós precisamos de guerreiros, então não vamos abortar. Porém, se eles nascerem mal formados, não poderão ser guerreiros, podem ser mortos sem problema nenhum. Em Atenas, por exemplo, era um pouco mais democrático, né? Se aceitava o aborto, né? Sob condições, algumas condições, assim como também no Egito se aceitava. Então, já houve aceitações e não aceitações ao longo da história da humanidade, e isso sempre reflete o pensamento ou a maneira como a sociedade, naquele momento, está encarando a situação. Nós temos a tendência de achar que a nossa sociedade sempre é o ápice do desenvolvimento humano, nem sempre o é, né? E também temos a maneira de achar que nós, num pensamento científico, somos descolados de ideologias e etc. Nenhum pensamento humano é descolado disso. Né? Nenhum pensamento humano é neutro. A gente sempre reflete, muitas vezes, aquilo que a nossa sociedade acredita. O Império Romano, então, mais próximo da gente, para vocês terem uma ideia, uma influência direta na nossa sociedade, existia toda uma situação de dependência da mulher, por exemplo. Então, a princípio, o aborto não era proibido, né? Não era considerado crime inicialmente, pois o feto era parte do corpo da mulher. Agora, ela só poderia abortar
Obrigado, meu amor. Se eu não deixar ele dar oi para vocês, ele morre do coração. Tá? Dá oi. Oi! Diga oi para todo mundo. Agora vai lá para o dar aula. Então, assim, se acostumem, tá? Se acostumem que ele adora aparecer. Não façam com as outras turmas, não faça isso, Ana. Não chame de fofinho, não diga que é maravilhoso, não faça isso porque ele adora essas coisas. Então vai, todo dia que tiver aula, vai vir aqui dar oi para vocês. Vocês não sabem o monstro que vocês estão criando. As outras turmas. É difícil, às vezes, controlar. Assim, o ego vai lá no espaço. Assim. Vai aparecer outras vezes. Então, assim, gente, não tinha problema nenhum que a mulher abortasse, tá? Desde que o marido consentisse. Então, você vê como que tem a questão envolvida de como a sociedade enxerga isso, né? Assim, a mulher pode abortar, o aborto poderia ser feito? Poderia ser feito, mas desde que o marido consentisse. Então, olha quanta coisa envolve isso, né? E a gente acha que a gente não olha para a nossa sociedade com o mesmo crivo histórico e de análise que a gente olha às vezes para o passado. É óbvio que hoje em dia a gente responde a uma série de interesses e questões sociais, isso é normal. Não, o ser humano não é neutro, não pode ser neutro, não tem como ser neutro. A gente responde sim, carrega algumas coisas conosco, alguns pré-conceitos que sempre influenciam nas nossas decisões. No século II, para vocês terem uma ideia, o Império Romano passou a criminalizar o aborto. Ele não era crime e passou a ser crime. Por quê? Porque começaram as invasões bárbaras. O Império estava para cair, precisava de gente para defender as fronteiras, então precisava de pessoas. Então, se eu libero o aborto, eu tenho menos nascimentos, tenho menos pessoas para defender as fronteiras. Então, a gente criminaliza. É uma resposta a uma necessidade da sociedade. Com a Idade Média, obviamente, a gente teve uma grande influência da Igreja Católica e cristã, de uma maneira geral, que não aceitava o aborto sobre qualquer hipótese. E aí, posteriormente, hoje em dia, nós temos cada nação passou a adotar por seus critérios próprios, de acordo com a sua cultura e de acordo com as suas crenças. Mas a problemática do aborto é um exemplo nítido da dificuldade da gente estabelecer diagnóstico. Diálogos, desculpa, né? Estou vindo do hospital, o diagnóstico está na minha cabeça. É uma dificuldade de se estabelecer diálogos sociais. A gente se arvora numa posição e o outro se arvora em outra posição e a gente não consegue dialogar entre essas duas posições. Isso para o bioeticista é uma coisa terrível. Porque a gente sempre tenta argumentar, sempre tem que encontrar um argumento, tem que construir um sentido nessa relação. Um dos bioeticistas mais famosos que a gente tem, um espanhol chamado Diego Gracia, ele tem um método de discussão de assuntos bioéticos que é o seguinte: você pega a pior posição possível, de um lado, assim, aborto, por exemplo. Não se pode abortar em hipótese alguma. E pega a pior, que eu digo assim, no sentido mais extremo da coisa, né, do outro lado. Sempre se pode abortar, não há nenhum controle sobre isso. E a gente tem que fazer uma deliberação entre essas duas questões. Por exemplo, eu nunca posso abortar, mas se eu for estuprada, se a gravidez me coloca em risco como mulher, se eu... então, peraí, então tem algumas coisas que eu que acredito que nunca se deve, posso abrir mão disso. Né? A gente não deve ter controle nenhum. Peraí, não deve ter controle nenhum? Não é melhor educar-se sexualmente para que não precise fazer aborto? Já não é um controle, evitar a gestação, etc. Então, a gente pode ir deliberando entre os dois extremos para tentar encontrar um argumento ou um meio termo. Né? É uma discussão realmente passional, vamos dizer assim. Né? Pior ainda, que a gente sempre acha que a gente tem fatos e argumentos que são os verdadeiros. E, às vezes, com os mesmos fatos e argumentos que a gente está vendo, outras pessoas têm outras posições diferentes daquelas que nós tomamos. Porque esses fatos e argumentos que nós vemos não são isentos no nosso julgamento de toda uma pré-carga que a gente já traz na nossa vida. Se eu venho de uma família cristã é uma coisa, se eu venho de uma família muçulmana é outra, se eu venho de uma família socioeconomicamente favorecida é uma, se eu venho de um meio mais miserável eu tenho uma outra visão de mundo. Então, não tem como a gente... E aí acontece um fato, todo mundo olha o mesmo fato, mas cada um com uma visão de mundo que carrega diferente, esse fato terá uma outra forma de ser visto. Né? Como quem gosta de filosofia, Nietzsche já dizia que não existe fato, né? Só existe interpretação do fato. Eu olho para aquilo e dou a interpretação com a qual eu carrego. Não sei, Alessandro, se está tendo
aqui, pelo menos em casa, parece que está muito bom. A internet não está tendo problema. Tá? Então, assim, essa interpretação, essa forma de como a gente lida com as situações do dia a dia, elas são carregadas de uma série de histórias, e o médico não se depõe da sua história. Né? Aquela coisa do médico frio, neutro, jogado de lado, que olha para o paciente de longe, isso não existe, nós somos seres humanos. E como seres humanos não somos neutros em nenhuma das nossas atitudes. Uma das questões que a gente pode lidar com o aborto, que talvez dificulte essa questão de como nós entendemos e como nós conversamos e discutimos, é a terminologia. Né? Nem sempre que a gente fala de aborto, a gente está falando da mesma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com a terminologia. Né? Voltaire já dizia, se queremos discutir, vamos definir os termos. Então, quando a gente analisa o aborto, a gente pode analisá-lo de um ponto de vista filosófico, sobretudo da filosofia da linguagem. O que termos e conceitos a gente escolhe para lidar com essa questão do aborto? Com certeza, os termos e os conceitos não foram escolhidos ao acaso, não existe ação humana neutra. E a escolha de cada um reflete e promove um impacto que não vai ser impune. Então, quando a gente fala de aborto, nós podemos estar falando de quê? Nós estamos falando de aborto terapêutico, por exemplo. Tá? Muitas vezes é utilizado no lugar do que a gente chama aborto eugênico, que, por sua vez, quando você tem essa denominação eugênica, já tem um caráter racista, isso já cria uma certa resistência. Então, a gente não deve se deixar abalar por esses termos. A gente deve saber o que está por detrás do termo e que tipo de termo a gente está usando para que nós sejamos mais claros naquilo que estamos defendendo e naquilo que estamos falando. Por exemplo, uma classificação das mais simples e mais utilizadas de aborto é a classificação entre interrupção eugênica da gestação, que são abortos ocorridos em nome de prática eugênica. Interrompe-se a gestação por prática racista, sexista. Né? Eu não quero ter filho mulher, por exemplo. Né? Eu descubro que eu vou ter uma filha mulher e eu interrompo a gestação porque eu quero ter um filho homem. Né? Ou racista, ou étnica, etc. Em regra geral, é contra a vontade da gestante e normalmente não é aceito em lugar nenhum. Né? Ou não deveria ser aceito. Né? Agora, nós podemos ter uma interrupção terapêutica da gestação. O que é uma interrupção terapêutica da gestação? É um aborto ocorrido em nome da saúde materna. Então, estou fazendo uma doença hipertensiva específica da gravidez. A mãe está com a vida em risco. Está havendo um problema relacionado a essa mãe. Nós vamos perder a vida da mãe. A gente interrompe a gestação. Uma interrupção terapêutica. Eu estou preservando a vida da mãe. Muitas vezes, em alguns países desenvolvidos, a gente confunde interrupção terapêutica da gestação com a questão de aborto quando o feto está mal formado. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, vocês vão entender a diferença. A gente pode também confundir, por exemplo, quando se usa aborto terapêutico, mas muitas vezes a gente está fazendo um aborto eugênico. Então, assim, precisamos definir os termos. Quando a gente tem interrupção seletiva, agora vocês vão entender a diferença. Né? São abortos ocorridos em nome de anomalias fetais. Então, tem um feto com malformação, por exemplo. Isso não é um aborto terapêutico. Né? Muitas vezes a gente usa assim, aborto terapêutico para esse tipo de aborto, e quando você fala terapêutico, dá a sensação de que você está tratando alguma coisa. Mas, na verdade, você está apenas interrompendo porque o feto é malformado. Existem malformações que são incompatíveis com a vida, outras não. E aí você interrompe a gestação a si mesmo por uma malformação. Então não é terapêutico, você não está tratando ninguém, nem o feto, nem a mãe. Você está apenas interrompendo seletivamente. Eu não aceito que os fetos sejam malformados. E nós temos a interrupção voluntária da gestação, né? Que são os abortos realizados em nome da autonomia reprodutiva, seja da gestante ou seja do casal que tomou a decisão de interromper a gestação que eles estão vivendo. Essas gestações podem ser de fruto consensual, relação consensual ou não, mas é uma interrupção voluntária da gestação. Então, vocês veem que, no mínimo, a gente tem 4 tipos de aborto. Então, não estou falando de aborto. Que tipo de aborto você está falando? Você está falando de um aborto, por exemplo, numa criança de 12 anos que foi estuprada e que está com a vida em risco. Então, é um aborto terapêutico. É uma criança que não tem estrutura para gestar. Nós estamos salvando, preservando a vida da pessoa. Mas pode ser uma interrupção voluntária, porque é vítima de aborto e eu não quero ter essa gestação. Às vezes você pode ter associação de um tipo ou outro de aborto. E isso faz com que a discussão seja muito mais ampla do que apenas eu sou contra ou sou a favor. Né? Existem uma série de nuances que precisam ser levadas em consideração dentro das decisões que a gente tem que tomar. Com exceção, então, da interrupção
eugênica, todas as outras formas de aborto vão sempre levar em consideração a vontade da gestante e do casal. E aí você tem que estar em suma consonância com o princípio de autonomia, né, que é um dos pilares de quem gosta de bioética, da bioética principialista. Não é o único, mas é um pilar forte que a gente dá autonomia das pessoas para poderem decidir aquilo que elas querem sobre a sua própria vida. A interrupção seletiva, muitas vezes, é classificada como interrupção terapêutica, foi o que eu falei. Não é terapêutico, você não está tratando, você está apenas interrompendo a gestação seletivamente por uma malformação, mesmo nos casos em que a malformação é incompatível com a vida extrauterina. E já a interrupção terapêutica é aquela em que o aborto é para salvaguardar a vida da mulher. Normalmente não há muita discussão quando isso acontece. Então, a gente pode perceber com isso, o que eu quero com essa introdução, gente? Que essas denominações, elas estão sujeitas a questões morais, ideológicas, filosóficas, que vão extrapolar muito assim, o que a gente vai falar aqui hoje. Mas é importante a gente ter isso na cabeça para entender que, quando se fala de aborto, não se fala de uma coisa só. Né? E que a gente precisa deixar um pouquinho de lado, a gente chama assim em filosofia de epoqué, né? Suspender os nossos pré-juízos, nossos pré-julgamentos, para que a gente possa tomar uma decisão em consonância para aquilo que é melhor para o nosso paciente e para aquilo que é melhor para o paciente que procura a nossa ajuda. Então é uma discussão muito mais profunda, muito mais ampla e que você pode avaliar até numa questão de legislação comparada. Por exemplo, uma conferência internacional do Cairo, em 1994, foi a primeira em que se começou a considerar aborto como um problema de saúde pública. Isso é uma outra consideração sobre o aborto, porque ele vai ser feito. Independente de ser proibido, criminalizado ou não, ele será feito. Agora, como ele será feito? Com acesso a médico, sem acesso a médico? Então, é uma pesquisa, desde essa primeira conferência do Cairo, mostra que na América Latina é inacreditável isso ainda, né? Porque a gente vive num mundo à parte da realidade do nosso país. Né? Quem tiver a oportunidade de conhecer a verdadeira realidade do nosso país sabe que não é a nossa. Eu tive a oportunidade de viajar como médico da Marinha pela Amazônia e não é a realidade que eu tinha vindo do Sudeste, numa cidade maior e tudo isso. Então, os métodos de anticoncepção mais utilizados na África e na América Latina foram coito interrompido e o aborto, né, que é um método de anticoncepção, no final das contas. Né? Olha o nível que isso está de controle de educação sexual, muito complexa a situação desses países. E essa pesquisa mostra que os países recordistas em aborto são os da América Latina e os da África. Embora isso ainda seja de mensuração difícil, porque nesses países a maioria é crime, a maioria dos países considera crime o aborto. Então, nos países ocidentais, o pico normalmente é entre mulheres, de 20 anos. No Reino Unido, 56% dos abortos são realizados em mulheres até 25 anos. Nos Estados Unidos, essas ocorrências são de 61% dos casos. Outra grande característica, então, só para a gente terminar e deixar vocês falarem, é essa questão financeira. Né? Na América Latina, 5% das mulheres pobres da zona rural têm acesso a um médico para realizar o aborto, que ele vai ser feito. Enquanto que nos centros urbanos, 19% das mulheres pobres já têm acesso a um médico e 79% das mulheres de renda alta. Então, é uma questão de saúde pública. Você está submetendo as mulheres a um risco para a vida delas. Eu não estou julgando a decisão delas. Estou julgando que nós estamos submetendo a um outro risco. Isso é uma coisa muito séria. Se a gente tem dados questionáveis, né, porque o aborto é crime, mas há um dado que é interessante. Por exemplo, esse autor, chama-se Rahman, ele acompanha a legislação mundial desde 1985 e ele publica relatórios anuais, ele e o grupo dele, né, sobre a legislação no que diz respeito ao aborto, a legislação de diversos países. E eles mostram que até 2019, que 61% da população mundial vive em países onde o aborto induzido é permitido por alguma razão. Estupro, saúde da mulher, etc. E que apenas 25% vivem onde o aborto é totalmente proibido, em qualquer situação. Então, a maior parte das pessoas vivem em legislações que permitem o aborto de alguma maneira. E o estudo mostra ainda que há uma tendência à liberalização do aborto. No período de 95 a 2018, 20 países modificaram suas legislações sobre o assunto. 19 fizeram com que elas ficassem mais liberais. Há uma tendência à liberalização. Mas, ao mesmo tempo que há essa tendência à liberalização, há uma questão envolvendo, por exemplo, países onde o aborto é liberado, como a França, a Rússia, por exemplo, em que há movimentos muito fortes para restrição e países onde não é liberado, movimentos pela liberalização. Então, assim,
envolve a questão da visão da sociedade naquele momento. Essa pesquisadora brasileira, chama-se Fátima Oliveira, ela tem dados muito, muito interessantes para quem gosta desse assunto, que ela diz o seguinte, que anualmente, isso é de 91, mas ela continua acompanhando, 44 milhões de abortos induzidos no mundo. Na América do Norte e na Europa e em alguns países da Ásia, a maioria dos abortos é realizada legalmente. Mas no resto do mundo tem cerca de 15 milhões de abortos clandestinos. 4 milhões deles apenas na América Latina. Em nosso país, a alta incidência de aborto clandestino resulta em aborto inseguro. Uma morbidade de 20% dos pacientes com sequelas. Uma mortalidade de 10% é muita coisa. Um alto percentual de óbitos e sequelas de abortamento é um problema de desrespeito à vida também das mulheres. E ainda é um grave problema de saúde pública, porque depois você tem todas as consequências que envolvem essa questão do aborto. E agora, após essa introdução rápida, eu vou deixar para vocês. Deixa eu só parar de partilhar a tela aqui. Pronto. Era só uma introdução, depois eu vou fazer um apanhado final, mas eu gostaria, não sei quem são as pessoas que vão falar, por favor, se apresentem para começarem a defender ou ser contra o aborto. E se alguém alguma coisa não ficou clara, por favor, interrompam. E no maior respeito, tá? Sem brigas. Lembrem que às vezes o colega sequer está defendendo a posição dele, apenas argumentando. Quem quer começar, por favor? Oi, prof. Eu e a Ana Carolina, eu acho. Beleza. Isso. Quem Somos quer? nós. Não sei, eu não me importo de começar. Pode começar, Ana. Pode ser, Tranquilo. então? Então tá. Só um minutinho, só. Então tá. Bom dia, gente. Eu sou Ana Carolina e eu vou defender o posicionamento contra o aborto. Então vamos lá. Para começar esse debate, eu vou começar falando da teoria da vida. O que a gente pode considerar vida, então? A verdade é que não há um consenso concreto de quando a gente passa a considerar a vida. A gente tem várias teorias nesse sentido, mas apesar de todos os avanços nos estudos, ainda não tem um consenso entre todos os pesquisadores. Porém, biologicamente, é inegável que a formação de um novo ser, com um novo código genético, comece no momento da união do óvulo com o espermatozoide. E a própria ciência também, ela considera aspectos culturais para se estruturar. E a discussão do aborto, ela também precisa ser redefinida para um debate filosófico, pois ela envolve uma decisão que depende de uma crença que legitima essa decisão. O embrião, ele carrega toda a informação genética necessária para a formação de um novo indivíduo. Entra em questão também a discussão que é levantada muito a consideração de que o espermatozoide ele tem a potencialidade, né, para formar um embrião. Mas a distinção ela está exatamente no fato de que após a fecundação a gente tem uma célula que é um caráter que vai ser um ser, vai se transformar em um ser com um caráter inédito, único e irrepetível. Porque tem uma carga genética completa e distinta, e nada vai se acrescentar a essa carga, ela está formada e vai desenvolver um ser humano. Então a gente leva em consideração a ciência e também a filosofia. Porque o que é vida para a filosofia? A vida para a filosofia, ela se dá a partir da formação do embrião, porque ele já carrega uma essência. E a gente vê também uma frequente desumanização do ser humano
quando a gente fala que é apenas uma célula, um aglomerado de células, sendo que essa estrutura ela já tem todas as características para formar um indivíduo. Agora eu vou entrar também na questão da legislação. E o primeiro ponto em que aparece a proteção da vida é na própria Constituição, quando o artigo 5º proclama que todos são iguais perante a lei, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida. E para a espécie Homo sapiens, a vida é desde a concepção. O próprio direito brasileiro tutela e reconhece a dignidade da vida intrauterina, e isso desde a concepção. A gente pode falar que o direito brasileiro, o cenário brasileiro, ele não está preparado para fazer uma lei tão bem pensada a respeito da legalização. E nesse sentido de leis, o poder de decisão, o poder de efetuar um ato, a gente tem que levar em consideração a responsabilidade pelos atos. E essa responsabilidade, ela vai contra a realização de atos inconsequentes. A gente não pode isentar, a gente não pode normalizar a promoção de injustiças. Só um minuto. Pode ficar Tá. tranquilo. Entrando agora sobre a legalização, né, propriamente dita. A gente vê muita comparação da quantidade de abortamentos em dois grupos de países. Aqueles que o aborto não é penalmente vedado e, em segundo, as nações em que ele é permitido. E aí a gente vê uma tentativa de concluir em qual grupo tem menos casos de aborto. Só que essa metodologia é falha. Primeiramente, é colocado em questão que os países que legalizam o aborto, eles apresentam uma diminuição das taxas de aborto. Isso é muito colocado. Porém, essa metodologia ela vai falhar. Primeiramente, a gente não tem certeza do número de abortos nos países em que a conduta é criminalizada e nem também não tem essa consistência nos países em que é legalizado, por um motivo que eu vou falar mais para frente. Porque essa prática ela se dá na clandestinidade nos países em que não é legalizado. Então, esses quantitativos eles podem ser artificialmente hipertrofiados. E aí eu vou dar um exemplo. O aborto ele foi liberado na Austrália desde 1970. Em 1985, tiveram 66 mil abortos. Em 87, 71 mil. Em 91, 92 mil. Em 95, e em 2002, tinha 88 mil realizações de aborto por ano. E a mesma tendência de aumento, ela foi constatada na Espanha, na Inglaterra e na Suécia. Só que o que é colocado em contraponto aqui? Que esse número leva em conta o crescimento populacional. Então, a taxa de aborto, teoricamente, ela diminuiu nesses países nos últimos períodos. Contudo, esses países europeus, eles passam por um estágio diferente de perfil demográfico que não é levado em conta. Quando você leva em conta o crescimento populacional desses países, você também tem que pensar que eles mostram uma situação de envelhecimento populacional. Então, nesses países, não há tantas mulheres em faixas reprodutivas. A população passa por um processo de envelhecimento e de redução dessa camada em idade reprodutiva da população. Então, até que ponto a gente pode considerar o crescimento populacional e pode considerar como redução nesses países? E ainda nesse sentido, esse estágio demográfico ele não é uma realidade ainda no Brasil, mas a longo prazo ele seria uma preocupação para o país.
E, ademais, países em que o aborto é legalizado, a gente vê vários movimentos buscando uma certa restrição, buscando reduzir mesmo essa legislação permissiva. E um exemplo é a França. Aí, tudo bem. Agora, sobre o aborto clandestino. É levantada também muita questão do sofrimento da mulher, né? O aborto clandestino. Com a realização desse procedimento inseguro e cruel, muitas vezes. Aí a gente tem estudos recentes sobre a realização desse aborto, desse tipo de aborto, em países que o procedimento já é legalizado. Por exemplo, a África do Sul. No país, o procedimento é legal desde 1996. E a África do Sul é um outro país que apresentou, é um estudo recente, apresentou aumento da taxa de aborto depois que foi legalizado. Só um exemplo, em 1996, quando legalizou, o número de abortos foi 13.505 abortos, com a mensuração deles. E em 2004, chegaram a 36.845. Foi um crescimento de mais de 200% em um curto período de tempo. Apesar dessas condições, o aborto é gratuito, ele é pago pelo Estado, as mulheres têm esse direito de abortar. As que não querem fazer pelo financiamento do governo, tem várias clínicas no país, o estudo também cita uma clínica muito famosa. Tem várias clínicas, então as mulheres que têm condições financeiras, elas vão lá e pagam e tem um atendimento mais particular mesmo, né? Mas apesar dessas muitas opções para abortar, a clandestinidade continua, né? A gente vê que não cessou o aborto clandestino, não teve essa efetividade, a legalização não impediu a clandestinidade. E a explicação é que tem um relato da própria mulher que é funcionária dessa clínica de aborto particular. Ela fala que lá tem grandes cidades, mas a maior parte do país é rural. As pessoas moram distante, as pessoas não têm instrução. Então, de nada adiantou estabelecer essa política de aborto, sendo que não deu condições dessas mulheres se informarem, falta instrução, falta acesso da população à saúde, a maior parte do país é rural, e isso não necessariamente deveria estar vinculado a uma saúde de má qualidade. Essa saúde deveria ter sido interiorizada. E no relato, ela fala que qualquer um pode pegar camisinha e pílulas nos hospitais, tem organizações, mas isso não acontece, porque não tem educação. Isso não é passado para essas mulheres. Não dá para colocar todas as mulheres no mesmo patamar, né? Então, após a entrada da lei em vigor, o número de abortos cresceu, a clandestinidade continuou, então a legalização não impediu essa clandestinidade. Então, mulheres continuaram realizando esse procedimento, até porque também entra em questão outro fator, algumas mulheres preferem ocultar a situação de gravidez e recorrerem a clínicas ilegais para não ter que explanar que elas estão fazendo esse procedimento. Também por causa da educação, as pessoas é nítido, né, o julgamento. Então, elas preferem manter isso em sigilo e aí são dadas várias complicações, né? Então, não foi efetivo, não se configurou como efetivo legalizar o aborto, a clandestinidade continuou e não foi oferecido nenhum suporte para essas mulheres. Tá. E agora, voltando o enfoque para a saúde da mulher. Todo aborto ele vai implicar em riscos para a mãe, sejam riscos físicos ou psicológicos.
E muitos países que não fornecem o abortamento na rede pública, que é a nossa realidade, né, salvo as condições que a lei permite, países que não fornecem esse abortamento na rede pública, eles podem concentrar os seus gastos com atendimento materno em medidas de saúde efetiva. E a gente já vê que isso não acontece, nem com... Isso não acontece. As políticas públicas, por exemplo, para a própria saúde da gestante, a gente vê falhas. A mulher muitas vezes não é respeitada, não permitem um acompanhamento para ela, um acompanhamento decente. A gente vê violência obstétrica, né? E a gente vê como é concentrado, às vezes, as práticas de saúde em regiões diferentes, não é dada a mesma atenção. Às vezes você não tem nenhum médico especializado, dependendo do local. Então, antes de se pensar no aborto como uma possibilidade, a gente teria que pensar no fortalecimento dos mecanismos de atenção às mulheres. E... Peraí que eu me perdi. Sim, tá. E como eu falei no início, o aborto ele vai comprometer de alguma forma o corpo e a mente da mulher. Tem um estudo recente que fala que abortos voluntários podem resultar em traumas psicológicos que levam pelo menos 5 anos para serem superados. E esse estudo é da Universidade de Oslo. Eles compararam mulheres que tiveram abortos espontâneos e mulheres que provocaram o seu aborto. E as que perderam os bebês em razão de problemas, elas tiveram um estresse mental, o sofrimento, mas esse sofrimento ele se deu nos meses próximos, né, a essa situação. E quando comparou com as que provocaram aborto, elas tinham reflexo até 5 anos depois. 47,5% das mulheres que tiveram o aborto espontâneo tiveram sinal de sofrimento mental. Peraí. O total de mulheres psicologicamente abaladas pelo aborto espontâneo caiu com o passar do tempo. E no de mulheres que abortaram por escolha própria, elas ainda sofriam sequelas psicológicas. Eu me confundi aqui nos dados. As Deu que pra entender. foram... O argumento Isso. que você está defendendo deu para entender. Deu, tudo bem. Não confundi aqui. Tá. E aí também foi evidenciada, né, maior procura por tratamentos para patologias psicológicas, psiquiátricas, maiores índices de depressão e ansiedade. Tá. E agora, acho que já finalizando. O IBGE, ele estima que haja um grande número de casos não notificados na pesquisa de aborto, justamente por causa do fator clandestinidade. Mas a gente pode observar, por exemplo, que no Brasil, no caso do Nordeste, o percentual de mulheres sem instrução que fizeram aborto provocado é 7 vezes maior que o de mulheres com superior incompleto. A taxa de mulheres sem instrução que provocaram aborto é 37% do total, e as de mulheres com superior completo é de 5%. Então, a gente vê o fator escolaridade, o fator educação. Ou seja, né, a maior frequência do aborto entre as mulheres de menor escolaridade, isso revela uma falha também do Estado no processo de educação, e principalmente no de educação sexual, que é visto como um tabu, que não é implementada no país e que é rechaçada, né? E pela sociedade também. E sobre isso, a gente pode perceber que
Evolução em variáveis como renda, escolaridade, acesso a novas tecnologias são fatores importantes para reduzir a incidência de abortos na população. O Brasil, ele não investe e nem prioriza o fator educação sexual, como eu falei, é negligenciado. Quando você sobrepõe o problema do aborto, você tá buscando, na busca da legalização, você tá colocando à frente uma questão superficial que não é a origem do problema. A origem do problema, ela tá muito mais relacionada com a educação. Então, tipo, você busca uma solução superficial que vai meio que para tapar um problema que é muito mais complexo e que não vai resolver de fato. Então, o país, antes, ele tem que buscar uma educação sexual, tem que investir nisso e além disso, além da educação sexual, que abrange tudo, né? Vamos falar. As pessoas, muita gente parece fora da realidade, que as pessoas não sabem, por exemplo, não têm acesso a métodos contraceptivos, que elas não sabem usar uma camisinha, mas isso é porque isso não está presente na nossa realidade. Mas isso é a realidade de muita gente. E falando tanto de pessoas com condições econômicas escassas e tanto de população rural mesmo, do interior mesmo, que não tem acesso a esse tipo de informação. Isso acontece, parece fora da realidade, mas acontece. Além disso, o orçamento no sistema de saúde do Brasil ele é comprometido. Como eu disse, a gente não tem essa política de assistência à mulher, por exemplo, da saúde materna. A saúde materna ela tem, por exemplo, pontos impactantes para a saúde materna, como o incremento do nível educacional, o atendimento médico pré-natal, a melhoria do sistema de saúde. Isso já não é colocado em prática em muitos locais. E imagina inserir uma nova política sem ter um cenário preparado para isso, fora o suporte psicológico para a mãe. Que o Estado precisaria oferecer esse suporte psicológico, além de suporte psicológico, suporte médico, assistência mesmo. A gente não tem psicólogo, psiquiatras e afins para dar esse apoio, e fora que os que fazem isso também têm o julgamento social, que é cruel e que é uma realidade que dificilmente vai ser mudada em curto prazo. Então, antes de legalizar o aborto, tem muito a ser mudado no país. Então, retomando, legalizar envolveria a aplicação de verbas de assistência às mulheres após a realização do aborto, acompanhamento psicológico, instruções mesmo. Isso visto que nem as necessidades básicas têm sido supridas. Então, gente, eu acho que isso. Eu acho que eu falei tudo. Ficou bem claro, Ana. Ficou. Se você não se sentir à vontade, não precisa me responder, tá? Pessoalmente, você é a favor ou contra? Eu sou a favor. Difícil defender o outro lado, né? Uhum. Deu para sentir que algumas reticências na fala era você pensando sobre o argumento. Não, perfeito. O objetivo era esse mesmo, é que você pudesse repensar. A gente tem que se colocar do outro lado. E algumas coisas, eu acho que você foi muito boa em algumas coisas que a gente às vezes nem para pensar, né? A questão da estrutura de saúde é perfeita. A gente tem estrutura para isso, né? Uhum. A gente sabe que tem mulheres morrendo, mas a gente tem uma estrutura. Sim. Como é que vai ser essa estrutura? Como é que serão com os profissionais, né? Como é que nós vamos fazer com esses profissionais? Existe toda uma questão pesada com profissionais, por exemplo, no nosso país, a questão da autonomia. Eu posso escolher o médico que eu quero. A gente nem tem médico, né?
E aí vai começar a fazer o inverso também, por exemplo. A gente tem que respeitar a crença do médico. A gente vai estar lá no interior, como você citou, eu já fui à Amazônia, falei, trabalhei num navio Nossa, que hospital, legal. muitas vezes o navio hospital que eu trabalhava era o único que passava lá no ano inteiro. Então eles só tinham eu de médico, muito menos autonomia para escolher outro durante um ano. Uhum. E se o aborto é legalizado, o médico que está lá, ele é representante do Estado, ele é obrigado a fazer o aborto, mesmo que seja contra a vontade dele, se não tiver outro Sim. profissional. Então, como é que é isso pro profissional? Então, Como que fica isso, né? é muito profundo, assim, sabe? Algumas coisas surpreendem a gente. Muito, quando você vai ler o Complicado. argumento. Não é fácil. Muito obrigado, foi ótimo, assim, foi Por bem nada. fácil. Que bom. Quem que vai ser a favor, por favor, apresente-se. Oi, prof. Sou eu. Vai, Henrique. Bom, Deixa eu ver se tá... Não tá boa a internet para você. Deixa eu botar mudo para todo mundo. Vou te liberar, ver se melhora, Henrique. Ah, travou um pouco. bom dia a todos. Eu queria, antes de falar como você a favor, eu já peço. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Agora sim, Henrique. Agora sim. Eu tirei o meu fone. Qualquer coisa, se travar, vocês me avisam. Vai deixar. Mas então, primeiramente, na minha opinião, a gente tem que pensar com o aborto como uma forma muito mais complexa do que simplesmente o ato de abortar. A gente tem que pensar também que, em relação à morte materna, com relação a todas as complicações, seja do parto que deu alguma complicação, ela é a quinta causa de morte materna que existe. E isso bate em vários pontos, porque o aborto, atualmente, ele é bem restritivo no Brasil. Fala que o Brasil tem uma das leis mais restritivas em relação ao aborto no mundo. Não falando especificamente no Brasil, mas são realidades diferentes de acordo com cada país. Tem países que são mais liberais, normalmente os países europeus, e tem países que são mais contra. Só que uma coisa que é importante ressaltar é que o aborto, ele vai acontecer, ele sendo proibido ou não. Vai ser uma alternativa, como uma última alternativa da mulher para ela recorrer, como é que pode dizer, como uma última chance dela, seja com o uso de camisinha, seja com o uso de anticoncepcional, se ela tiver conhecimento com relação a isso. Vai ser a última chance que ela tiver. Ou seja, se o país ele é restritivo com relação ao aborto, por exemplo, no caso do Brasil é só em casos de estupro ou quando o feto é anencefalo, por exemplo, muitas vezes eles buscam lugares clandestinos para realizar. Então, assim, querendo ou não, a mulher querendo ou não, ela vai procurar esse lugar. Então, a gente tem que pensar que está muito mais ligado a um problema econômico, porque tanto mulheres pobres quanto mulheres ricas vão atrás desse aborto. Só que como que vai ser a estrutura para essa pessoa? Quem que vai ter as condições necessárias para conseguir realizar esse aborto clandestino, mas de forma segura? A gente bate muito na tecla que as mulheres pobres, por exemplo, não têm esse conhecimento, não têm esse acesso às clínicas clandestinas, só que fazem o aborto de uma forma mais segura. Ele pode causar morte, seja independente da condição financeira da pessoa, mas ela pode causar. Só que isso é muito mais recorrente nas pessoas que não têm acesso à informação, que não têm acesso à economia. E uma coisa que eu acho importante rebater que foi falada com relação à legislação, em relação a essa mudança, como é que pode dizer, essa liberalização do aborto, ele fala que eu acho que assim, o Senado brasileiro, principalmente, ele não está preparado para montar uma legislação, porque a maioria dos componentes do Senado são homens. E a gente vive numa sociedade, querendo ou não, que é patriarcal, que tem um histórico, que tem uma origem machista. Então, além de que eles têm os princípios religiosos dele,
que vão muito com... Eles influenciam muito nos atos. Não vou entrar em específico da questão religiosa, porque eu acho que foge muito, é uma coisa muito pessoal de cada um, mas infelizmente eles têm influência. Eles têm influência. Então, assim, a nossa legislação em relação ao aborto é muito similar ainda de quando ele foi proibido. É uma coisa muito antiga. Então, assim, pelo que eu lembro, pelo que eu acabei lendo, é mais ou menos... Ele foi instituído em 1940, se alguém me corrija se eu estiver errado. E isso é uma época que, assim, gente, foi há quase 80 anos atrás, praticamente. É uma coisa que, assim, quando a mulher tinha acabado de conseguir seu espaço na sociedade com, por exemplo, o direito a voto, que conseguiu... Perdão, que teve essa mudança dessa lei, que teve essa proibição, ou seja, essa legislação, ela é muito antiga, ela é muito restritiva. Então, assim, ela é muito estagnada nesse sentido, eu diria. Então, eu acho que vai muito numa mudança da legislação, porque ela ainda está muito acoplada ao passado. A gente tem que pensar mais no presente, nas situações do presente. E, além disso, eu quero muito falar acerca da autonomia da mulher. Porque, assim, falando também em relação à sociedade que é, sobretudo, patriarcal, a gente tem que pensar que a mulher, ela sofre uma pressão social desde quando ela nasce. Ela já é instituída vários valores que ela tem que, por exemplo, ela tem que cuidar da casa, ela tem que, sei lá, ter o corpo perfeito, ela tem que ter filhos, ela tem que dar conta de tudo, ela tem que ter um emprego, a mulher sempre foi moldada num ideal de perfeição. Por isso que sempre tem essa coisa que nunca tem o padrão ideal. Porque sempre essas mulheres, elas foram tão, como é que pode dizer, estereotipadas nesse ideal, que elas nunca vão conseguir atingir esse ideal. É impossível colocar tamanha perfeição numa pessoa. Ninguém consegue atingir tamanha perfeição. É uma coisa que é muito desumano colocar essa pressão social nas mulheres desde sempre. E quando essa mulher engravida, desde cedo, tem essa pressão de se ela vai gestar, se ela vai abortar, o que ela vai fazer, como é que ela vai lidar. Tá muito em cima da mulher essa questão. Por isso que eu bato na tecla da autonomia, que quando a gente legaliza o aborto, tem esse aumento da autonomia da mulher com relação ao corpo dela. Lógico, tem várias, como é que pode dizer? Tem várias coisas que podem entrar em questão, porque é muito relativo, é muito pessoal de cada pessoa. Mas eu acredito que a partir do momento que ela tem autonomia para conseguir decidir sobre o corpo dela, o que ela quer, mesmo lidando com um processo muito complicado, que é o abortamento, que, querendo ou não, vai se desenvolver uma vida ali dentro, cria um vínculo, cria um afeto entre mãe e filho, é uma coisa muito complicada. Então, assim, tem que levar muito em consideração que ela tem que, no fim, ela tem que ter esse direito, por mais que seja difícil, por mais que ela não tenha as estruturas adequadas, porque a gente tem que pensar que, assim, pera, gente, que eu me perdi. Ah, voltei. Ela falou, eu acho que, assim, tá muito ligado também em relação a tudo isso que eu acabei de falar sobre a violência contra a mulher, porque desde essa pressão social é uma espécie de violência. A mulher está constantemente sendo, desculpa a palavra, violentada, seja verbalmente, seja fisicamente, tanto pela sociedade, quanto pela família, quanto pelas instituições em geral. Ela sempre é muito pressionada. Então, isso é mais uma coisa que ela tem que se preocupar. Então, ao ela ter o direito de abortar, gente, eu tô me perdendo muito, desculpa. Ela ter o direito de decidir sobre o corpo dela, se ela tem autonomia o suficiente para decidir, digamos assim, aumenta a autonomia dela com relação a isso. Ela consegue decidir mais sobre o que ela quer, se ela vai conseguir realmente dar estrutura para essa criança, o que ela vai pensar. E só que assim, bate no ponto, mas tem aquela coisa de, você pode gestar, mas você pode dar para adoção. Qual vai ser a estrutura dessa criança depois? Como que ela vai ser cuidada? Ou se ela vai nascer nesse ambiente, qual vai ser a estrutura da mulher com relação a isso?
ela vai conseguir ter os aparatos necessários para dar educação suficiente, para conseguir dar os aspectos básicos, porque a gente tem que pensar que o Brasil é uma sociedade muito desigual. A gente está numa posição de privilégio. Muitas pessoas, milhões de pessoas, estão na linha da pobreza. Muitas pessoas não têm não têm os mínimos acessos às informações. Tem mulheres que nem sabem por que elas menstruam, nem sabe por que funciona, qual que é a fisiologia, por que aquilo acontece. Então, assim, vai muito mais da relação à informação, mais relacionado a essas pessoas que têm, como é que pode dizer, que têm esse acesso à informação. E, além disso, é uma coisa que eu tenho que falar. Existe uma grande diferença entre proibir o aborto, uma dicotomia entre proibir aborto e matar mulheres, porque a partir do momento que você proíbe o aborto, você abre espaço a essas mulheres recorrerem de forma clandestina. Então, assim, essas mortes, infelizmente, vão acontecer. Ele estando liberado ou não, elas vão acontecer. Só que a partir do momento que eu libero, eu consigo ter um controle maior, querendo ou não, sobre essas práticas, eu vou conseguir dar uma assistência maior, eu vou conseguir dar um tratamento psicológico e físico para essa mulher mais integral, seja com psicólogo, seja com assistente social, seja com a ajuda do médico, seja com a ajuda de enfermeiros. Ela vai ter uma assistência maior. Além de que tem essa questão que a Ana acabou abordando, que é sobre o liberar o aborto e fazer com que haja esse crescimento. Tem muito daquela coisa de onde que está esse crescimento. Se ele é clandestino, onde ele é notificado? Assim, onde que o Ministério vai ter acesso a esses dados para conseguir realmente ver se tem um aumento da taxa. Então, assim, é muito daquela coisa, qual que vai ser o aumento, qual que vai ser a estrutura. Então, assim, a partir do momento que eles têm uma estrutura psicológica maior para oferecer para essa gestante, para essa mulher que está indecisa com relação a abortar ou não, eu acho que vai muito vai conseguir auxiliar ela para ela conseguir chegar numa decisão. Normalmente ela até volta atrás, seja por apoio psicológico, seja por conselho médico, mas que vai dar autonomia total para ela. Eu acho que vai muito do que a gente precisa dar essa autonomia maior para as mulheres. E com isso, também, outro ponto importante, a gente tem a parte da economia. Porque, assim, o Sistema Único de Saúde tem um dos seus subsistemas que ele fala acerca do apoio à mulher em sua gestação, tanto pré-parto, durante o trabalho de parto e o pós-parto também. É ineficaz, mas ele tem. Só que, assim, o SUS também, ele gasta mais atualmente para cobrir esses danos causados por esse aborto ilegal, porque esse aborto ilegal vai acontecer principalmente em mulheres com situações financeiras mais desfavorecidas. E qual vai ser o serviço médico que elas vão procurar? O SUS. Então, assim, quanto mais abortos ilegais ocorrerem, quanto mais abortos clandestinos, sem os instrumentos corretos, sem os aparatos corretos, sem o apoio correto, o SUS ainda vai gastar mais ainda. Então, assim, o rombo econômico é muito maior do que se você tivesse um subsistema, digamos assim, que possa cuidar dessa parte. Eu acredito que seria muito mais viável você ter um apoio maior para conseguir reduzir esses gastos. Então, com relação à economia, haveria realmente uma economia em relação a todos a tudo que é gasto seja com reversão de algum dano, seja com alguma cirurgia. O SUS acaba gastando muito mais com essas mulheres que procuram como última instância esse aborto, mas principalmente as que têm as condições menos favorecidas. E também com relação à Constituição, que foi falado do direito da inviolabilidade da vida, tem 2 artigos que falam do Código Penal, se eu não me engano, são os artigos 124 e 126. É possível citar o ADPF 442, que foi liderado pelo PSOL, eu não lembro exatamente o ano, mas não faz mais do que 10 anos, que ele fala que vai muito mais dessa autorização do Estado, digamos assim, a permitir o aborto em certas, em certas ocasiões,
mas para realmente mudar para essa autonomia, eu quero muito mais bater na tecla da autonomia da mulher com relação a isso, em que ela consiga ter esse aparato necessário, que ela consiga ter esse apoio necessário, porque também, como foi falado, também tem muitos problemas envolvendo isso, seja educação sexual, seja informação, onde que vai ter essa estruturação da criança, quais são os mecanismos necessários para mudar a educação. Então, assim, eu acho que é basicamente isso que eu ia falar e... eu acho que era isso, não tem mais nada. Eu acho que Perfeito, Henrique, sem problema nenhum. me perdoe Você- por ter Não, me confundido muito. não, é um assunto apaixonante, né? A gente acaba se envolvendo profundamente. Se você não se incomodar, eu te faria a mesma pergunta para a Ana, assim, você pessoalmente é contra ou a favor? Então, eu sou contra a descriminalização só que é uma coisa muito pessoal também, né? Mas eu acho que descriminalizar eu sou a favor, mas em relação ao ato de abortar, por exemplo, se fosse mulher, não teria coragem, mas pelos meus preceitos mesmo. Exato. E não tem como não levar esses preceitos conosco a vida inteira. Nós somos feitos dele, né? Esses preceitos estão conosco todo o tempo. Então, para a gente só... Prof. Oi? Não, só para falar também, que eu também não sou a favor, que nem o Henrique falou, do Aham. ato de abortar, entendeu? Entendo. É a situação da realidade. Perfeitamente. Quando a gente fala, para a gente encerrar, né, assim, nós temos os extremos morais, como eu falei, da questão do debate. O debate envolve toda vida, ela é sacra ou tem uma autonomia reprodutiva. Isso envolve questões, gente, muito profundas. Obviamente, infelizmente, a gente tem pouco tempo de encontros, né? Poucos encontros e pouco tempo de encontro, mas é uma questão para instigar o pensamento mesmo, né? Porque assim, não, a definição da vida, como a Ana falou, é muito importante. Se você conversa com um biólogo, por exemplo, o que é vida humana para um biólogo? Ele vai pegar uma célula e vai dizer, está viva? Tá. É humano? É uma vida humana. Mas se você pega por um filósofo, por exemplo, assim, olha, Aristóteles, por exemplo, dizia, o ser humano é um animal político. Com isso se entende o seguinte, que para a gente poder ser definido como humano, nós precisamos ter relações políticas. Políticas no sentido muito mais amplo do que politicagem, né? Relações com o outro, com a ágora, com a nossa cidade, com a nossa sociedade. Um feto não pode fazer isso, então não é um ser humano. Né? O ser humano é aquele que é capaz de tomar atitudes racionais, como diria Voltaire. Os pacientes com retardo mental não são capazes de tomar atitudes racionais, não são seres humanos, então é muito profundo. A questão da autonomia e da sacralidade da vida, né? Santidade, tangibilidade da vida, aborto é crime, aborto é neutro. Então, as discussões são muito profundas. E os trabalhos, eles mostram variações enormes, como não deveria deixar de ser, entre diversas sociedades. Por isso, tocaram num ponto muito importante da questão do ponto de vista psicoemocional, numa mulher que comete o aborto, quer dizer, o quanto dessa carga psicoemocional não está nisso que o Henrique falou também, da mulher ter a vida inteira sendo obrigada a reproduzir, a ter um filho, até se casar, né? Como é que passa isso na cabeça dela quando ela interrompe essa gestação? Existe um trabalho muito interessante também no grupo de psicólogos da Associação Norte-Americana de Psicologia, com mulheres que fizeram aborto, e elas têm o seguinte, a questão do acometimento psíquico, ele existe, é óbvio, mas, por exemplo, para um aborto só, ela não é maior, você abortar, do que você levar até o fim uma gestação numa situação de carência social. Por exemplo, uma mãe solteira, desempregada, sem futuro para a criança, você levar essa gestação até o fim, criará tanto ou mais problemas psíquicos para essa mulher posteriormente do que interromper a gestação. Quando ela entende que ela interrompe porque ela não teria condições nenhuma de dar uma vida para o filho, muito menos esperar que o Estado assim o fizesse. Então, nós falhamos aqui para a autonomia da pessoa, falhamos para a educação da pessoa, falhamos para a questão social, falhamos como sociedade, o que não é nenhuma surpresa, a gente tem falhado bastante. Então, o objetivo desses estudos, dessas discussões, é que a gente possa realmente retomar isso e parar para pensar que tipo de sociedade, que tipo de caminho a gente tem para seguir, né? Então, esses dois extremos, como eu disse para vocês,
eu chamo de extremos porque eu usei uma expressão antes que está mais em moda e fica muito na nossa cabeça, né? Não ser radical. Eu não gosto dessa expressão não ser radical, porque eu gosto de ser radical, ou seja, ir à raiz do problema, né? Eu não gosto de ser extremista. Ser radical, buscar a raiz do problema não tem nada a ver com ser extremista e só a minha posição é válida. Acho que a gente precisa de muito debate, muita discussão. Você vê como é um assunto apaixonante pela maneira como vocês se falam sobre ele, né? Como vocês trazem a discussão à tona, como isso apaixona. O que a gente tem normalmente hoje em dia de caminhos bioéticos é decisões extremas nunca são favoráveis. Tá? A gente precisa sentar, a gente precisa ter um comitê de bioética no hospital, a gente tem advogados, tem representantes da sociedade, tem representantes das religiões, representantes do paciente, e a gente, tirando os dois extremos, tentar achar um denominador comum. A questão da autonomia corporal, né? Quem manda no seu próprio corpo, para a mulher, não precisa nem falar isso. Na nossa sociedade, de autonomia corporal para a mulher é uma coisa terrível, mas para os homens também. Né? Você vê para vocês, não estou dizendo que nem no mesmo nível, porque eu tenho, na minha convicção, que não chega nem próximo. Mas para o ser humano, de uma maneira geral, a gente tem autonomia, mesmo nós somos disciplinados o tempo todo. Né? Todo o tempo estão sendo disciplinados. Vocês são bons alunos, não estariam aqui na faculdade. Quanto tempo no colégio vocês veem vocês sendo disciplinados o tempo todo? Né? Não olha para o lado, presta atenção no caderno, olha para frente, se comporte dessa forma, exige-se um comportamento. E isso sempre esperando uma recompensa futura, que a gente nem sabe se vai vir. Né? O que faz vocês estarem aqui numa segunda-feira de manhã discutindo sobre o aborto é a esperança de que daqui a 6 anos vocês vão se formar e vai ter uma vida legal na sua profissão. Mas há uma garantia para isso? Há essa possibilidade, nós somos disciplinados, exigidos o tempo todo, então acho que é uma hora da gente repensar. E uma forma da gente repensar, pelo menos para quem gosta de bioética, quem trabalha com bioética, é evitar os extremos. Tá? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com os extremos, porque aquilo que nós acreditamos não é o que vale para todo mundo. Né? Existe um filósofo que eu gosto muito, quem me conhece já ouviu falar várias vezes, chama-se Emmanuel Levinas, que ele diz assim: nós não é plural de eu, só na gramática. Né? Na gramática, eu, plural, nós. Mas na vida real, nós não é plural de eu. O que eu acredito não envolve aqui. Nós precisamos ter um debate muito mais amplo e evitando os extremos. Bom, gente, alguém quer complementar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Se tiver todo mundo bem, todo mundo em paz, ou alguém quer comentar? Oi, professor. Oi. Eu fiz aqui com a turma uma pesquisa bem rápida, só para saber se é a favor ou contra. Eu queria só passar os dados aqui para a gente ter uma noção. Claro. Então, a favor do aborto e acha que ele deve ser liberado em mais situações, 85% da turma tem essa posição. E contra o aborto, cerca de 15%. Então, foram 26 respostas aí do pessoal da turma. Eu te aconselharia, Cristiana, você guardar isso e quando você chegar no 6º ano, você aplicar de novo e depois escrever um artigo. Seria muito interessante para ver como que isso vai ao longo dos 6 anos da faculdade. Né? Porque muda muita coisa. Tá? Legal. Eu vou passar o link aqui para quem ainda não respondeu, eu responder também. Isso. E, professor, eu queria, se possível, saber a sua opinião sobre o tema. Eu não vou me furtar da minha opinião, tá? Eu sou, assim, completamente a favor da descriminalização. Eu acho um absurdo que isso seja crime. Como médico, se fosse ginecologista, eu não teria coragem de fazer por uma questão religiosa. Mas eu acho que quem decide é a mulher. Tá? Eu acho que é ela a ter autonomia. Não estou dizendo que, por exemplo, numa família constituída com pai, etc., não tem que se ouvir a opinião do cônjuge. Mas, de uma maneira geral, na minha cabeça, a decisão final é da mulher. Tá? Então, eu sou a favor de descriminalizar, sou a favor de sustentar isso legalmente e não teria condições, por uma questão de formação religiosa mesmo, de fazer, se fosse ginecologista, mas não acho que a decisão final é da mulher. Nunca trataria como uma criminosa. Tá? Essa é a minha opinião. Eu não vou me furtar a Dallas toda vez que for instado a fazê-lo. Tá? Não tenho problema nenhum com as minhas opiniões. Legal, professor, legal. Tudo bem então, gente?
Ah, se você dá tchau para vocês, então, se eu não deixar dar tchau, fica louco. Dá tchau. Mas é bom se acostumarem que toda vez eu dou um oi. Tá? Eu acho que eu vou comer aqui, tá? Tá bom. Deixa eu dar tchau para eles. Gente, até semana que vem, então, tá? Na segunda-feira a gente se vê. Qualquer problema, vocês têm meus endereços eletrônicos todos, a gente conversa, tá bom? Beijo para vocês, foi muito bom, tá? Tchau, prof. Obrigado pela aula. Imagina, eu que agradeço. Até mais. Tchau, prof. Obrigado. Parece da Casa de Papel.